Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Lar do canal da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. Eu, Michele, farei hoje as orações inicial e final desse nosso Evangelho e o Simael fará a leitura do capítulo 9, Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, iniciando com a questão 507 até a questão 511. E a Gislaine fará a leitura, iniciando com a questão 512 até a 514. Assim, meus amigos, vamos iniciar com uma prece de agradecimento a Deus por esse momento em que nós estamos reunidos aqui para estudar o Livro dos Espíritos. E que Jesus nos abençoe o coração de cada um aqui para que nós possamos absorver um pouquinho dessa grande energia, desses grandes aprendizados. Que assim seja. Olá, irei fazer a leitura das questões 507 a 511. Questão 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser espírito protetor de seu filho? Resposta: ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Questão 508. Os espíritos que deixaram a terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e lhes sobrevivem? Resposta: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Questão 509. Os homens, no estado selvagem ou de inferioridade moral, têm igualmente seus espíritos protetores? Neste caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Resposta: cada homem tem um espírito que vela sobre ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido, tendo vós mesmos um espírito superior que vela sobre vós. Podeis, a vosso turno, virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. Questão 510. Quando o pai que vela sobre o filho vem a reencarnar, vela ainda sobre ele? Resposta: isso é mais difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o final. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se um falta por causa
qualquer é substituído por um outro. Questão 511. Além do espírito protetor, o mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Resposta: ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade, mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Questão 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Questão 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequentemente, não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Questão 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Bom, amigos, agora chegamos ao final desse nosso Evangelho no Lar. Após as leituras, nós vemos a importância dos nossos anjos, dos nossos guardiões, que velam conosco sempre que possível, aceitando essa grande missão que é nos auxiliar, estar conosco. Mas é claro, nós lembramos que o compromisso ainda é nosso. Então, mesmo recebendo essa ajuda, nós é que temos que nos empenhar e trabalhar pela nossa melhoria interior. Para nosso encerramento, eu gostaria de ler uma mensagem deste livro, que é O Espírito da Verdade, que é um livro com a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e ele aqui tem mensagem de espíritos diversos. A mensagem que eu farei a leitura é a 53. Cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria.
A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é o choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Essa mensagem é de André Luiz. Então, amigos, que tenhamos todos uma ótima semana, indo na paz de Deus e de Jesus, e também que a gente possa se encontrar no nosso próximo Evangelho do Lar. Que assim seja.